Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos sobre o glossário sobre filosofia da mente e metafísica. Bora lá? Nós sabemos o behaviorismo, né? É um método de investigação psicológica que reduz o discurso sobre coisas mentais, tais como sonhos, esperanças e crenças, ou até mesmo as próprias coisas mentais ao comportamento. Tudo se reduz ao comportamento, né? Behavior em inglês quer dizer comportamento, né? Isto é, as atividades ou movimentos observáveis dos corpos. Né? Então, está tudo relacionado ao nosso comportamento. Ao nosso comportamento que determina a nossa maneira de pensar, de ser, os nossos sonhos, esperanças, crenças. O conceito de conceptibilidade. Né? Um estado de coisas é concebível se você pode imaginá-lo sem contradição. A conceptibilidade é considerada uma espécie de guia para a possibilidade. Tudo que é concebível é possível. Isso aí já vem lá do idealismo antigo, em especial vai ser defendido também por Hegel. Né? Se é possível pensar e existir são sinônimos, são coisas complementares. O Parmênides foi o primeiro a dizer isso. Né? Ser e pensar é a mesma coisa. Se você pode pensar é porque é possível existir, é porque é possível ser. Se não pode pensar, é porque é impossível ser, é impossível existir. Então, aí no processo dialético de Hegel, essa questão, essa concepção, faz com que a gente chegue à seguinte conclusão. Tudo que a gente pode pensar é porque pode existir. Não é contraditório, né, na realidade. Então, pode de alguma maneira, em algum momento, vir a se tornar realidade. Ser e pensar coincidem. Talvez não haja contradição em imaginar cangurus sem rabos, de modo que essas coisas são possíveis. Mas um triângulo de 4 lados é inconcebível, por conseguinte não é possível. Né? Ideias similares podem ter vastas implicações para a filosofia da mente. Né? E é importante aqui destacar também isso. Né? Um X-Men é possível pensar. Né? Um super-herói também é possível pensar, então é possível também existir. Quem sabe, num futuro próximo, a gente consiga, através do desenvolvimento da ciência, da tecnologia, chegarmos a isso, né? a seres híbridos, né? Como os X-Men, ou a seres super-humanos, como os super-heróis. Né? Vamos falar de consciência. Né? O aspecto de nossas vidas mentais descrito como vigília, atenção ou nossa experiência do mundo. O Thomas Nagel possui um argumento famoso segundo o qual existe algo que é como ser uma criatura consciente, algo que é como ser como aquela criatura. Esse algo que é como é a consciência. A consciência é a ciência, né, de alguma coisa, é o conhecimento de alguma coisa. Né? É o conhecimento com alguma coisa. A autoconsciência é a ciência de si mesmo, né? Consigo mesmo. Então é isso. Né? Existe algo como ser uma criatura consciente, algo que é como ser como aquela criatura. Esse algo que é como é consciência. Vamos ao determinismo. A posição de que todo evento, sem exceção, é inteiramente causado por suas condições antecedentes, isto é, os eventos que o precederam. Faça o universo voltar a 2001 e o adiante novamente, e tudo vai acontecer exatamente como aconteceu antes. Por quê? Porque está tudo já pré-determinado. Né? Aquilo que parecem escolhas e ações livres também é considerado como algo determinado, e a gente não tem consciência dessa determinação e temos a ilusão da possibilidade de fazer escolha, de que somos livres e somos responsáveis por essas escolhas. Né? Na verdade, está tudo determinado. A gente não pode mudar nada na história humana nem no universo. Essa é a concepção determinista. Né? Tudo funciona de forma previsível, mecânica, com causa e efeito. O dualismo. O dualismo é uma posição metafísica que sustenta que o universo é composto, em última instância, apenas de 2 tipos de substância. Uma substância material e outra mental. O conceito de epifenomenalismo. Uma posição acerca da relação mente e corpo que sustenta que todos, ou quase todos, os fenômenos mentais são meramente os subprodutos, epifenômenos, de interações físicas. Segundo essa posição, eventos mentais podem causar outros eventos mentais, mas fenômenos mentais não possuem efeitos físicos. Né? Então, o que a gente pensa não tem correspondência física na realidade, né? Mas aquilo que acontece na realidade tem influência sobre os fenômenos mentais, o que acontece na nossa mente. Isso pode gerar outros fenômenos também. Né? Eventos mentais podem provocar outros fenômenos mentais, mas jamais fenômenos reais, enquanto fenômenos reais provocam fenômenos mentais. É o epifenomenalismo. Vamos falar sobre identidade pessoal. Aquilo, seja lá o que isso for, que mantém você igual a si mesmo em momentos distintos. Os principais candidatos são a continuidade do seu corpo no tempo e a continuidade da sua mente no tempo. Né? Então, a identidade pessoal
É aquilo que faz de algo o que ele é. No caso de uma pessoa, o que ela era. Mesmo em momentos distintos. Então você mantém uma continuidade tanto corporal quanto mental ao longo do tempo, né? As línguas materiais, línguas naturais, né? Línguas como o português e o alemão, em oposição às línguas artificiais, como as linguagens de programação de computadores e, se J.R. Fodor está certo, a linguagem do pensamento que é anterior a todas as outras linguagens. Então, a linguagem do pensamento é anterior a todas as outras, depois surgem aí as várias línguas, né? Como o grego, o latim e as línguas neolatinas, né? O alemão, né? Na verdade, o alemão já é de uma outra tradição, né? Não é neolatina, mas o português é neolatina. O alemão é anglo-saxônica. Então, são as línguas originais, anglo-saxônica, grega, latina. E tem uma linguagem que, segundo ele, também é anterior a todas as outras linguagens, que é a linguagem do pensamento, a forma como o pensamento se organiza, né? Se dá. O livre-arbítrio, origem, ou órgão da origem, a parte de nós que supostamente faz escolhas livres, de alguma forma imune às restrições das leis causais. Aqueles que sustentam que a vontade é livre afirmam, ao contrário dos deterministas, que nós às vezes temos o poder de nos desvencilhar da teia causal, natural e determinada da natureza, né, e simplesmente escolher as ações que queremos realizar. Metafísica é o ramo da filosofia que investiga a natureza da realidade, né? O princípio, a origem de todas as coisas, ou aquilo que fundamenta toda a realidade física, né? Aquilo que está para além da física, mas que a sustenta, que a mantém. Monismo, a posição de que a realidade, em última instância, é composta de um só tipo de substância. O Spinoza, né? Deus sive natura, Deus ou a natureza. O que nós chamamos de natureza é Deus, o que nós chamamos de Deus é a natureza. Que é a única substância que existe, o resto tudo são modos e atributos dessa substância originária, né, de todas as coisas. Paradoxo, né? Em geral, os paradoxos envolvem uma espécie de conflito ou tensão entre duas afirmações que parecem obviamente verdadeiras. Muitas vezes o problema aparece quando afirmações conflitantes parecem decorrer logicamente de alguma outra coisa que tomamos como verdadeira, né? Sensações brutas, a maneira peculiar como alguns estados mentais nos afetam. Por exemplo, os espasmos de fome, a picada dos ciúmes, a acidez do gosto de uma maçã verde, o incômodo de uma dor e as contorções desengonçadas das cócegas, né? Sobriedade ou aboutness. Uma característica distintiva de pensamentos, desejos, palavras, imagens e afins, também chamada de intencionalidade, mas afeita aí a fenomenologia, né? Coisas desse gênero parecem apontar para além de si mesmas. Uma palavra se dirige a algo, ou é sobre algo, distinto da tinta na página de papel. Uma pedra, por sua vez, não é sobre nada. Esse é um pouquinho do glossário de filosofia da mente e metafísica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies, até a próxima.